eu estava falando que nós estamos hoje aqui para conversar um pouquinho sobre nutrição, neuropsicofarmacologia e imunidade, que carinhosamente é chamado por nós todos de NNI. O NNI tão famoso, né? Eu vou traçar um plano de apresentação aqui para vocês do que eu vou falar durante esse tempinho que a gente tem juntos, tá certo? Então, eu vou falar do histórico do NMI, vou falar dos estudos, particularmente com inibidores seletivos de recaptação da serotonina, vou falar dos constituintes, quem são as pessoas que fizeram parte desse grande grupo. Vou falar que houve uma dissolução do grupo, não é? Uma morte do grupo. E vou falar da ressurreição, o que eu chamei de ressurreição. Viram que no título eu coloquei a morte e a ressurreição de um grupo de pesquisa. O que eu chamo de ressurreição? Não é? As pessoas, os grupos de pesquisas que ainda existem. Então, eu vou começar pontuando o histórico do grupo. Não é? Aqui eu tenho a plataforma do CNPq, o registro do grupo no CNPq, que traz todas as características do grupo aqui, né? Todas, ano de formação, data, líder. Então, esse grupo foi formado em 1996, que tinha como líder o professor Raul Manhães de Castro. Mas isso daqui mudou muito. E eu vou trazer para vocês a formação de 2005, tá? 2005. Então, a gente tinha o Cristiano, a Jaísa, o Sebastião Rogério, eu, que é o professor Dr. Raul Manhães de Castro, é professor do Departamento de Fisiologia, do Departamento de Nutrição. O Raul, ele fez o doutorado dele no Instituto Pasteur, na França, com esse título aqui, que envolvia serotonina e estresse. Foi um doutorado que ele desenvolveu com serotonina e estresse. E vocês vão ver que essa serotonina, ela persegue o Raul até os dias atuais, nas suas pesquisas. Então, aqui eu tenho a banca do Raul. Aqui eu tenho a banca do Raul, do doutorado. E aqui eu tenho os colegas de laboratório. Esse daqui é o Dr. Francisco Bolano Jimenez, que vocês vão ver mais na frente, que foi orientador do professor Raul no doutorado. Como parte da história, não poderia deixar de falar desse dia aqui. Esse dia foi um dia que nós nos encontramos na FESB, Federação de Sociedades de Biologia Experimental, para apresentar os nossos trabalhos de iniciação científica. Então, estávamos aqui, Rogério, Cristiano, Gilvo, eu estou aqui, tem Thaís, Catiane, Paulo, Conceição e Tereza. Então, essas pessoas aqui iniciaram praticamente o grupo NNI, porque foram elas que foram levar os trabalhos, os primeiros trabalhos para o Congresso, tão importante quanto a FESB, que era para a gente, né? Aqui eu trago a capa do cronograma da FESB, de todos os anos, de 1997 para cá. Na realidade, é um pouco menor, mas está aqui, todos eles. E eu trouxe isso para dizer que a FESB era realizada em Caxambu. Quem não andou nesse teleférico aqui não foi para a FESB. E esse grupo, o NNI, tem trabalhos em todas essas versões da FESB. Todas essas versões da FESB, pode procurar o trabalho do NNI, que ele vai estar lá, sem dúvida nenhuma. Então, a FESB é um congresso muito importante para a nossa área e foi muito relevante para o NNI. Bom, eu vou falar agora das relações nacionais do NNI. Foram essas relações que deram ao NNI um certo levante, né? Porque, como vocês sabem, a gente tem muita dificuldade em fazer pesquisa no Brasil por conta do financiamento. Então, a gente tinha colaborações
muito importantes de outras universidades, de outros estados do Brasil, que fizeram com que a gente conseguisse chegar onde chegamos. Ter vários trabalhos publicados, ter várias consequências que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente teve o Egberto e a Patrícia, lá do Rio de Janeiro, o Cury e a Maria Inês, da USP de São Paulo, o Torsoni, da Unicamp, o John, do Rio Grande do Norte, a gente tem de Maringá o Matias, tem o Evandro, da Paraíba. Então, todas essas pessoas aqui contribuíram, de certa forma, muito para o progresso desse grupo de pesquisa. Sem falar na dupla Jaísa e Tereza, não é? Que sempre estiveram presentes, foram presentes em todos os momentos desse grupo e levaram esse grupo para um lugar muito especial. Eu gostaria de falar, já que eu falo aqui das relações nacionais desse grupo de pesquisa, não é? Eu vou falar também dos projetos que nós tivemos aprovados. Nós aprovamos projetos em quase todos os editais que foram abertos durante esses anos, não é? Então, teve Jovem Pesquisador, Universal, Procad, Proequipamento, CT Infra, Casadinho. Então, todos esses editais nós tivemos projetos aprovados. Eu não tenho um montante do valor em dinheiro que esse grupo arrecadou, porque era quase que impraticavelmente impossível conseguir esse valor. Mas nós conseguimos projetos em todos esses, aprovar projetos em todos esses editais. Então, o CNPq, a FACEP, a CAPES e a FINEP têm um grande papel no desenvolvimento desse grupo de pesquisa. Aqui eu trouxe, em particular, o Programa Nacional de Cooperação Acadêmica, o PROCAD, no qual a gente aprovou o projeto Programação Metabólica de Doenças Prevalentes da Vida Adulta, Estudo do Papel Modulador do Comportamento Alimentar e da Atividade Física. Esse projeto foi coordenado pelo Dr. Raul Manhã de Castro. Eu fiz questão de trazer esse projeto porque é uma lembrança muito, muito interessante que a gente tem, não é? Porque é um projeto que envolveu Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Era um projeto que financiava missões de trabalho e missões de estudo também, não é? Do Rio de Janeiro para a Bahia, da Bahia para Pernambuco, do Pernambuco para a Bahia, da Bahia para o Rio de Janeiro. Era uma confusão imensa. Eu acho que eu perdi boa parte dos meus neurônios só fazendo esse projeto, porque a gente tinha que descrever todas as missões que eram realizadas entre as capitais, no sentido inverso, e todos os estudantes. Aqui eu coloquei como representantes só eu, o Raul e a Carol, e na Bahia a Tereza e a Jaísa, e no Rio de Janeiro a Patrícia e o Egberto, mas vários outros pesquisadores participaram desse projeto. Então, são vários pesquisadores e vários discentes, né? Vários alunos participaram, não só nós. Então, era uma loucura a gente descrever todas as missões que aconteceriam naquele ano. Tirou muitos dos meus neurônios esse projeto. E as nossas relações internacionais, não é? Que a gente tem aqui, como vocês podem ver, uma relação muito estreita com a França, desde o Bolanos com o Bertrand, com o Gobel, Canon, Chantal, toda essa relação aqui com a França. E nós enviamos alunos também para Bunan, nos Estados Unidos, que foi a Lígia, e a Cota, no Canadá, que foi a Kelly, que receberam alunos da gente também lá. Por falar em relação com a França, eu resolvi trazer mais detalhadamente os projetos do CAPES COFECUB. COFECUB é Comitê Francês de Avaliação da Cooperação Universitária com o Brasil. CAPES COFECUB é um edital que é aberto até hoje, que permite missões de trabalho e missões de estudo na França. O Carla chegou para Raul em 2002, 2003, 2002, eu acho, e propôs a ele que nós pedíssemos investimento no CAPES COFECUB. Raul foi um pouco contrário, mas acabou aceitando. Então, Carla foi a pessoa que tomou a iniciativa, não é? Então, ela fez esse projeto, e o projeto foi aprovado. E a gente, então, traçou uma relação
com a Universidade de Tecnologia de Compiègne. A partir de Carla, que foi em 2003, a gente traçou uma relação de atividades científicas com a França, através desse projeto CAPES Cofecube. Então, a Carla foi em 2003, ela defendeu a tese, aqui está a defesa dela, ela defendeu a tese chamada Desnutrição Neonatal, Aspectos Estruturais e Biomecânicos do Desenvolvimento da Atividade Locomotora em Ratos. Depois da Carla, foi o Sebastião Rogério, para o mesmo instituto, né? Porque o projeto vale 4 anos. E a gente pode mandar 4 estudantes para cada projeto CAPES Cofecube que é aberto. Então, foi o Rogério, em 2004, ele defendeu a tese titulada Desnutrição Neonatal e Desenvolvimento Neuromuscular, Avaliação da Maturação da Excitabilidade Reflexa e da Atividade Locomotora em Ratos. Aqui está a defesa do Rogério. Depois do Rogério foi a Roberta, em 2005. Então, foi Carla, 2003, Rogério, 2004 e a Roberta, em 2005. A Roberta, ela defendeu a tese denominada Ciclo Estral e Menstrual, Repercussões da Agressão Nutricional Precoce sobre Parâmetros Locomotores em Ratos e Consequências sobre a Propriedade Neuromecânica em Mulheres Jovens. Aqui está a defesa da Roberta, com a professora Chantal, que foi orientadora dela de Nantes, ou de Compiègne. E 2006 foi a Ana, não é? A Ana defendeu a tese intitulada Desnutrição Pré-Natal, Repercussões sobre o Desenvolvimento do Sistema Locomotor em Ratos. Aqui está a defesa da Ana. E essa cooperação CAPES Cofecube, ela permite que o estudante ele tenha duplo diploma, né? Ele tem um diploma de doutorado em francês e o diploma de doutorado em português, no Brasil. O brasileiro e o francês. Então, ele é um projeto muito interessante, muito importante, foi muito importante para todos nós, né? Esse projeto originou o Laboratório Experimental de Nutrição e Instrumentação Biomédica, no Departamento de Nutrição da UFPE. Então, a partir desse projeto, com a cooperação dos pesquisadores franceses, né, está aqui o apoio científico deles, da Universidade de Compiègne, a gente construiu esse laboratório que são várias salas. Vocês podem ver aqui as portas, a gente tirou foto das portas. A gente colocou o nome dos pesquisadores franceses nas portas, em homenagem a eles. É um corredor que tem lá na nutrição, que são laboratórios que a gente utilizou por muitos e muitos anos e ainda utiliza. Os laboratórios ainda são viáveis. E aqui eu tenho fotos da inauguração desse laboratório, né? Aqui eu tenho o Canon, o Daniel, a Carla, o Rogério, a Ana, aqui o reitor na época, que era o Amaro. E aí a gente continuou, não é? Deu tão certo CAPES Cofecube e Compiègne, conseguimos formar 4 doutores, com dupla nacionalidade de título, que nós progredimos mais, né? Fomos para a França, inicialmente fui eu, não fui com bolsa Cofecube, a minha bolsa foi pelo Instituto Nacional da Pesquisa Agronômica, o INRA, da França, mas eu fui mais com a missão de estreitar laços para o próximo CAPES Cofecube. Então, foi essa a minha missão lá. Eu fiz essa missão e, logo em seguida, nós aprovamos mais um edital CAPES Cofecube, aprovamos. E aí foi a Rovena e foi a Elizabeth como pós-doutorado. E foi na cidade de Nantes, na França. Logo em seguida, foi a Raquel, com doutorado. Passou um ano e também teve dupla nacionalidade de diploma. A Raquel estudou o estudo das consequências da desnutrição perinatal sobre a plasticidade energética e metabólica do músculo esquelético em termos bioquímicos e moleculares. Então, a Raquel foi para a França para conquistar esse título de doutora, né?
com dupla nacionalidade. E aqui vale se salientar que, como eu tinha ido anteriormente, eu fui com uma bolsa que era do INRA, era da França, a bolsa, o meu orientador, que é orientador de todas elas que vão vir agora, ele não trabalhava com tecido muscular. Então, ele foi muito resistente em aceitar a Raquel, não é? Não, Sandra, eu trabalho com encéfalo, não vou aceitar a Raquel porque ela trabalha com músculo. Aí foi toda uma conversa, acabou que foi muito frutífera ela, com a programação do comportamento alimentar por desnutrição perinatal, um estudo molecular de sensores nutricionais. Mais uma. Depois de Renata, que foi 2013, veio o André, que foi 2014, efeitos da gestação. Então, foi o André, efeitos da gestação e da desnutrição perinatal sobre os ritmos circadianos. Também foi doutorado. E a Paula, que foi a última, que foi em 2015, foi estudo do impacto em curto e longo prazo da desnutrição perinatal sobre o metabolismo do triptofano cerebral. Bom, antes de qualquer coisa, que a gente acabou no Coffee Cube, não é? Eu falei para vocês que o projeto CAPES Coffee Cube foi muito importante para o grupo. A gente conseguiu aprovar 2 vezes, quer dizer, mais vezes, o projeto CAPES Coffee Cube. E ele titulou vários discentes nossos, com doutorado em dupla nacionalidade, francesa e brasileira. Então, a última que foi a Paulinha, em 2015, estudou estudo do impacto do curto e longo prazo da desnutrição perinatal sobre o metabolismo do triptofano cerebral. Depois, a gente conseguiu aprovar outros projetos CAPES Coffee Cube com a coordenação da professora Carol Leandro e outros, né? Mas agora eu vou entrar nos nossos estudos, não é? O que foi que a gente fez esse tempo todinho? Só foi ir e voltar para a França, não é? Não, atrás dessas missões de estudo, de trabalho, tem muitos estudos que foram publicados em revistas internacionais, que eu vou tentar citar para vocês. O objetivo nosso, esse objetivo é de 2005, então, se vocês encontrarem alguma palavra estranha, como programação, por exemplo, não achem ruim, porque era um objetivo de 2007, eu acho. Estudo das repercussões de alterações ambientais durante o período crítico de desenvolvimento sobre sistemas fisiológicos. Estudar os mecanismos celulares e moleculares envolvidos na programação fetal de doenças prevalentes da vida adulta. Tinha como linhas de pesquisa manipulações nutricionais e farmacológicas precoces e desenvolvimento fisiológico, programação perinatal e comportamento alimentar, exercício físico, nutrição e programação metabólica, nutrição e biomecânica do músculo esquelético, imunologia e nutrição. Então, essas eram as linhas de pesquisa que nós tínhamos em 2007. O nosso primeiro estudo, que é um estudo que a gente tem um carinho muito grande por ele, foi o estudo do Cristiano, que é com agressividade. Então, a gente tratava os animais com inibidor seletivo de recaptura de serotonina no período neonatal e ia ver o que acontecia na vida adulta, como é que esses animais se adaptariam a essa situação na vida adulta. Então, o aumento da serotonina no sistema nervoso ou em questões periféricas também, devido a esse tratamento, o que ela promoveria na vida adulta? Então, esses animais não eram mais manipulados, passavam um bom tempo sem manipulação alguma, só na vida neonatal, e na vida adulta a gente ia estudar comportamentos. Aí a gente estudou primeiro a agressividade. A agressividade, os ratos eram colocados em conjunto dentro de uma caixa de Skinner, que tem barras de ferro, que conduzem choque nas patas, e aí a gente dava um choque e via qual era a reação do rato frente ao outro que estava na gaiola com ele, não é? E nós contávamos o tempo que ele passava nessa posição aqui de agressão com o seu companheiro. Então, o nosso primeiro resultado foi esse.
a gente via que aqui era medida de agressão, tá? De agressividade. A gente via que o animal salina estava lá perto dos 700, enquanto que o animal fluoxetina, ou citalopram, no caso, estava acima do 300, um pouquinho acima. Então, a gente concluiu que a inibição da recaptação da serotonina durante o período neonatal fazia com que o animal tivesse uma agressividade menor na vida adulta. Então, na vida adulta, ele era menos agressivo. Então, a gente foi estudando, né? Foi estudando. E aí, aqui a gente estudou a depressão experimental desse mesmo animal, com esse inibidor seletivo de recaptação da serotonina neonatal, e foi ver como é que acontecia a depressão na vida adulta. Para a depressão, a gente estuda o nado forçado, né? A gente coloca o rato dentro da água e mede o tempo que ele fica imóvel, o tempo que ele fica buscando a saída. E o tempo de mobilidade é um parâmetro que a gente chama parâmetro para depressão. Parâmetro parecido com a depressão, né? Porque não pode falar que a depressão, porque a depressão é humanos, mas a gente usa o termo like. Então, o tempo de mobilidade do animal, quanto a gente tinha uma redução aqui no tempo de mobilidade do animal fluoxetina. Então, o animal fluoxetina, que passou pelo tratamento neonatal, ele apresentava o menor tempo de mobilidade aqui, ó, também, durante esse teste de depressão. Aí, a gente foi para... A gente também estudou mudanças intestinais. Foi colaboração com o professor Diógenes. A gente estudou a morfologia intestinal desses animais, que a gente percebeu que tanto a altura da vilosidade quanto a espessura muscular, aqui, ó, eram menores em animais que receberam esse tratamento durante o período neonatal. Então, a altura da vilosidade e espessura muscular era diferenciado. Já vimos que existem alguns problemas desses animais também, não só em sistema nervoso, mas também nas estruturas periféricas, né? Aí a gente foi ver o tamanho dos órgãos. Então, no tamanho dos órgãos, a gente viu que existe um aumento no encéfalo, no testículo, em órgãos alterados. O tamanho dos órgãos desses animais também era alterado. Aí a gente passou a estudar crescimento somático, crescimento e desenvolvimento dos animais. O crescimento, a gente mediu o crânio, lateralmente ou longitudinalmente, antero-posterior ou lateral, e mediu o tamanho do corpo do animal, não é? Então, eram medidas que a gente fazia com certa frequência. E também a gente via quando que aparecia características físicas, né? Aqui a incisura dos dentes, a abertura do pavilhão auditivo e a abertura dos olhos, porque tudo isso é indicativo de desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, a gente media o animal, o tamanho do animal, não é? Via quais as características que apareciam ou não apareciam, e via também a maturação dos reflexos, porque era indicativo do desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, esse era um dos reflexos mais iniciais, que o animal ele recupera o decúbito, não é? A gente coloca ele com o dorso voltado para a mesa, e ele recupera o decúbito. A gente via quantos dias ele levava para recuperar esse decúbito. A geotaxia negativa, a gente colocava o animal em uma plataforma oblíqua, com a cabeça para baixo, e ele girava para cima. Era considerado positivo quando ele girava, a geotaxia negativa. E a aceleração. A gente soltava o animal e ele tinha que cair com as 4 patas no solo, não é? E aí a gente considerava como positivo. E a gente ia vendo quais os dias que esses reflexos iam maturando, iam acontecendo. E comparava um animal com outro, não é? Então, a gente publicou vários artigos nessa temática. Aqui foi com citalopram. Então, a gente percebeu... Antes disso daqui, eu tenho que falar que a Tereza Bobagem é o trabalho que o Cristiano publicou, mostrando já alterações neuroanatômicas no sistema serotoninérgico desses animais com fluoxetina perinatal. Aqui eu trouxe, só para a gente lembrar, não esquecer, que nós utilizávamos esse tipo de gaiola aqui para ver consumo alimentar, para ver excreção, urina, fezes e consumo alimentar e de água.
Era uma gaiola de metálica, eram umas estantes metálicas, né? Aí, quando foi em 2009, nós recebemos uma fantástica que vocês estão vendo aqui do lado, que foi a alegria de todo mundo, né? Que a partir daí a gente pôde verificar o consumo alimentar dos ratos e regular fezes e urina também. Foi um progresso grande. Então, os nossos principais resultados com o inibidor seletivo de recaptação da serotonina neonatal foi retardo na maturação dos reflexos, aumento da ansiedade, retardo do crescimento, alterações de neurônios serotoninérgicos no sistema nervoso central e aumento da atividade locomotora. Então, percebemos, depois de vários e vários estudos, que o tratamento neonatal com inibidor seletivo de recaptação da serotonina promove várias alterações nesse animal que vão ser expressas quando ele está adulto, na vida adulta. Então, a gente avalia um animal com mais de 60 dias, 60, 90, 120, 180, e nós encontramos todos esses resultados aqui nesses animais. Aí, eu tenho que falar agora do DORAD, que o DORAD é o futuro, não é? O DORAD é um conceito de origem desenvolvimentista da saúde e da doença. O que é isso? É o que a gente faz, né? O que a gente vem fazendo desde 1996. Os fatores ambientais alterados durante o período de desenvolvimento podem acarretar na vida adulta padrões fora da normalidade, né? Então, essa relação vida neonatal e vida adulta é muito estudada pelo DORAD. E temos vários pesquisadores inseridos no DORAD Brasil, incluindo Ana e Raul, não é? Bom, agora eu vou falar das pessoas, que é a parte mais, eu acho que é a parte mais emotiva, não é? Particularmente para mim, que fui uma pessoa que foi criada no NNI, passei por tudo que o NNI passou, e agora eu vou falar das pessoas. Aqui eu tenho uma fotografia, que o Rogério me lembrou muito bem, que vocês estão vendo aqui atrás, que tem umas coisas estranhas, né? Isso daqui é no Porto do Recife. É no Porto porque nós estudamos também desnutrição. Desnutrição como fator ambiental precoce, alteração do ambiente precoce e vida adulta, né? Então, nós precisamos fazer dietas, porque a dieta é hipoproteica, tem pouca proteína e muita proteína. É o que vai causar desnutrição proteica, que a gente trabalhava. E para conseguir comprar a caseína, era um sacrifício danado, porque é muito caro, os outros ingredientes também são muito caros. Aí Raul recebe um telefonema de uma pessoa dizendo que houve uma apreensão de caseína no Porto, se a gente não queria a caseína, já que nós estudávamos isso, não é? Então, Raul reuniu toda essa galera e foi para o Porto de Suape conseguir caseína. A gente conseguiu um caminhão de caseína. Eu tenho até caseína até hoje aqui no meu laboratório. Então, essa equipe toda aqui, que é do nosso NNI, não é? Foi lá e conquistou essa caseína que era tão difícil para a gente obter de outra forma. Aqui eu tenho fotos também do pessoal lá no Porto, né? Todo mundo lá. Aqui as meninas empacotando as coisas, empacotando a caseína para armazenar. Até Daniel estava lá, ó. E eu não poderia deixar de falar do Núcleo de Educação Física do CAV, Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão, que foi encabeçado pela Carol Leandro, mas esse núcleo de Educação Física, ele tem participantes que eram participantes do NNI. Toda essa galera aqui era do NNI. Então, teve um grande apoio desse grupo de pesquisa, um núcleo de educação física de Vitória de Santo Antão. Aí, gente,
Agora, a partir de agora, eu vou dar um exemplo para vocês dos discentes que passaram no MMI. Como é que a gente passou? Iniciação, mestrado, doutorado, pós-doc. É claro que eu vou dar o meu exemplo, porque eu posso falar de mim com propriedade, não é? Não vou falar de outra pessoa. Então, eu vou dar um exemplo de um pesquisador que passou pelo MMI em todas as etapas. Iniciação científica, 97-2000. A iniciação científica, eu, muito curiosa, lendo os artigos todos, né, da época, que a gente ainda ia pegar a revista na biblioteca para ler os artigos, não era igual agora, no clique a gente consegue, não é? A gente ia para a biblioteca, pegar os artigos, as revistas, procurar. Aí eu vi que existia uma maneira de se medir a atividade locomotora dos animais. Só que o equipamento era muito caro, porque eram fotocélulas. Fotocélulas que estavam distribuídas nesses quadrados e elas capturavam toda a trajetória do animal, não é? Aí Raul olhou para mim e disse, Sandra, a gente não tem dinheiro para comprar isso. E agora? Se vira, vai fazer alguma coisa, tenta fazer alguma coisa. Aí eu criei esse quadrado aqui que vocês estão vendo, que na época era de papelão. Fiz esses quadrados interiores, né? Vários quadradinhos, e eu conseguia medir a atividade locomotora do animal aqui. Eu colocava o animal no centro, para onde ele se dirigia, eu colocava quadrado 16, quadrado 5, quadrado 18, quadrado 36, 35, 34. E no final de toda essa trajetória, eu conseguia fazer a trajetória do animal. De todo esse perrengue de ficar falando 1, 6, 20, falava 2, 9, 10, 4, 3, 27, 28, 29, 30, 31, 30, 18. E no final, a gente conseguia fazer a trajetória do animal e medir quanto esse animal se locomoveu. Eu apresentei trabalhos na FESB com essa metodologia. As pessoas iam lá perguntar, como é isso? Como é essa metodologia? Depois, eu ingressei no mestrado, logo em seguida, eu saí da graduação, ingressei no mestrado, defendi a patogênese do comportamento alimentar em ratos e sua relação com a desnutrição. Essa aqui é minha banca, professor Valdemiro, professor Eulário, professor Luiz, ele era da Rio Grande do Norte, Valdemiro da Rural e Eulário da UFPE, que foi a minha defesa. Eu estudei o comportamento materno, né, o comportamento mãe e filho. Eu passava 8 horas observando o comportamento do rato com seus filhotes. 8 horas. Depois passou para 4. Depois passou para 3. Depois passou para 1. Eu via que os comportamentos se repetiam, né? Então, os comportamentos se repetiam. E aí eu conseguia registrar tudo em 1 hora. Eu ficava o dia inteiro no biotério, né, na verdade. Então, eu ficava observando esses animais, todos esses comportamentos, comportamento de sucção, comportamento de alimentação, comportamento de interação com os irmãos, comportamento de separação da mãe, de descanso da mãe. Então, essa daqui foi meu mestrado. Eu analisei o comportamento materno. Aí, algo que eu não posso deixar de comentar aqui, veio um professor da USP de Ribeirão Preto, que é o Luiz Marcelino, que eu mostrei a foto dele lá no início, que ele viu todo o meu sacrifício de ficar olhando os animais, de ficar observando horas e horas e horas, que ele me emprestou uma filmadora e um cassete, na época era cassete, né? Aí eu pude filmar e registrei boa parte desses comportamentos nessa filmadora aqui, nesse cassete, que foi cedido gentilmente pelo professor Luiz Marcelino Oliveira. E eu queria comentar aqui das gaiolas também. Essas gaiolas eram placas de acrílicos que eu comprava e eu construía as gaiolas, porque a gente não tinha dinheiro para comprar gaiola transparente, era muito cara. Então, a gente construía essas gaiolas transparentes para a gente poder observar os animaizinhos. Doutorado. Como a gente vinha naquela linha de pesquisa, não é? Inibidor seletivo de recaptação da serotonina ou desnutrição. E o que acontece na vida adulta, eu queria saber o que estava acontecendo com os neurônios serotoninérgicos desses animais. Aí,
a única pessoa que fazia algo semelhante era uma professora que estava no departamento de anatomia da USP de São Paulo, que é essa daqui, a Maria Inês Nogueira. Então, o Raul falou com a Maria Inês, ela aceitou me orientar e orientar a Cristiano, que apesar, não é só aceitar, não é? Lá é um sistema é um sistema de seleção muito rígido. Então, a gente sofreu muito para estudar anatomia, para poder entrar. Era uma prova de anatomia, eu lembro, que eram 4 horas a gente escrevendo sem parar, para poder passar no processo de seleção. E ainda assim, o professor olhou para mim e disse: você é da nutrição, o que você está fazendo no departamento de anatomia? Você pode me explicar o que você quer fazer aqui? Eles eram muito fechados, né? Mas aí, no final, deu certo. Eu fiz meu doutorado em anatomia com a orientação da Maria Inês Nogueira. Aqui está a minha defesa, a Maria Inês, o Raul foi meu co-orientador. E essa pessoa aqui, eu também gostaria de citar, que é o professor Issei Watanabe. Issei Watanabe, ele foi um mestre para mim. Ele me ensinou a dar aula de anatomia. Ele que pegou no meu pé no começo, pegou muito no meu pé, mas depois ele me ensinou a dar aula de anatomia. Eu devo muito a ele, a minha introdução na anatomia. E aqui, eu estava olhando essas fotos e eu achei estranho o meu sorriso. Eu acho que vocês que me conhecem nunca me viram com um sorriso como esse. Esse daqui era um sorriso de grande satisfação, porque eu tinha acabado de passar no concurso para professor da UFPE. E eu estava voltando para São Paulo para terminar o doutorado, e essas pessoas todas me receberam no aeroporto com serpentina e com essa faixa aqui, que eu nunca vou esquecer. Esse foi um momento particular da minha vida, que eu devo muito a todas essas pessoas. São os amigos. Eu fiz muitos amigos na USP, muitos amigos. Não posso deixar de falar deles de forma nenhuma. Aí eu fui para um pós-doc na França. Agora a gente foi para Nantes, né? Esse castelo aqui era meu vizinho. A gente tinha 2 ruas, eu acho, que era depois da minha casa, eu tinha esse castelo como vizinho. E lá na França, como eu falei que eu fui primeiro, antes do Catástrofe Cube, não é? Eu fui ser supervisionada pelo Francisco Bolânio Gimenez, que é esse cidadão aqui. Ele foi orientador do professor Raul no doutorado e me orientou no meu pós-doutorado. Então, a gente foi para Paris, em um congresso, e aí a gente tirou foto nos pontos turísticos, não é? E, particularmente, aqui, ó, no Instituto Pasteur, ele fez questão até o Instituto para me mostrar onde era o laboratório que ele trabalhou com o Raul. Então, nós fomos fazer essa visita, foi muito feliz para mim. E eu não posso deixar de falar em França sem falar do México, porque foi um pouco difícil para mim falar, mas foi no México que eu encontrei um dos meus melhores amigos, que é essa pessoa, Orozco Solis. Aqui o frio do caramba, que a gente ficava todo encapuçado, né? Aqui era o apartamento onde eu vivia, lá em Nantes. Eu estendi a bandeira do Brasil na janela do apartamento. E aqui é o meu querido amigo Ricardo Orozco Solis, que quando eu cheguei no Brasil, eu voltei do pós-doc, ele me manda essa foto dizendo: Sandrinha, fiquei amigo dos ratinhos, porque ele tinha grande problema com os ratos quando eu cheguei na França. Foto dizendo que ele ficou amigo dos ratinhos. Essas borboletas que estão aqui atrás, uma pessoa vai entender por que eu escolhi as borboletas. Nós publicamos muito. Primeiro trabalho foi com a desnutrição, porque lá na França eu trabalhava com desnutrição, e a serotonina, não deixei. Depois a desnutrição, novamente a obesidade. Depois, nutrição e sensores nutricionais, a gente trabalhou também. E depois eu volto para a UFPE, não é? Volto para a UFPE e vou
fazer experiência lá na física, Departamento de Física da UFPE. Eu fiz experiências com ratos na ressonância magnética. Isso aqui é uma máquina de ressonância magnética. Então, a gente colocava o ratinho na máquina de ressonância magnética e ia ver lá as alterações estruturais do sistema nervoso do rato. Eu contei com a ajuda dessa pessoa, que é o Paulo Loureiro, que era um físico, que me ajudou muito a fazer esses experimentos, porque ele controlava a máquina de ressonância, né? E nós publicamos esse artigo que foi muito interessante, muito importante também. E depois eu fui para pós-neuro, pós-graduação em neuropsiquiatria e ciência do comportamento, fiquei por lá uns 12 a 15 anos, na coordenação, na vice, na coordenação, e no departamento de anatomia, que é a minha origem, né? Eu passei aqui no concurso de anatomia, então eu sou do departamento de anatomia da UFPE e faço pesquisa aqui. Bom, voltando agora para o NNI, eu coloquei aqui a Constituição de 2005, os membros que compunham o NNI em 2005. Então, éramos eu, Carol, Raul, Cristiano, Lisiane, Sebastião, Carla, etc. Então, aqui, todos os pós-graduandos daquela época. E em 2005, eram essas pessoas aqui, que estavam no grupo do NNI, que eram, na verdade, os docentes, né? Eu e a Carol éramos líderes, aí tinha o Raul, o Rogério, o Eulálio, o Wilton, o Cris, a Elizabeth, a Carla, o Francisco Bolânios, eram os constituintes do grupo. E eu e a Carol Leandro na liderança. Aqui, eu não poderia deixar de falar de uma pessoa que foi extremamente relevante para o NNI, que se chama Lúcia Pires. Lúcia, ela ajudou todos os alunos do NNI, particularmente o professor Raul, ela foi braço direito dele. Eu não poderia deixar de falar aqui da Lúcia, porque a gente tem tudo a agradecer a ela, muita coisa a agradecer a ela. E vocês estão me perguntando o que é esse 223 aí atrás, não é? Bom, esse 223 é o seguinte, é o número de alunos do professor Raul. Então, o Raul, ele orientou 55 mestrados, 47 doutorados, 117 IC e 4 trabalhos de conclusão. Então, nessa somatória desses números aqui de baixo, eu tenho 223. Então, foram 223 alunos que foram orientados pelo Dr. Raul. Aqui eu coloquei a carinha de alguns deles, não é? Não dava para colocar de todos os doutorandos, mas eu coloquei da maioria. E gostaria de lembrar a todos vocês que estão vendo sua carinha aí, que a nossa origem é NNI. Todos vocês vieram do NNI. Então, essa história de que o NNI morreu não é verdadeira, né? Aí, em 2011, ocorreu por bem dissolver o grupo. Dissolver como se fosse... foi bloqueado no CNPq. O grupo foi desmanchado no CNPq. Eu não vou comentar aqui, a minha vontade era muito comentar, mas eu não vou comentar o porquê. Só vou dizer que todas essas pessoas tinham esses orientandos aqui, ó. E aí acabou que ficou muito sobrecarregado para os líderes, né? Então, os líderes tiveram muito compromisso em manter essas linhas de pesquisa, em manter as colaborações nacionais, colaborações internacionais, e o grupo de alunos de iniciação científica que existia na época. Então, ficou muita sobrecarga, ficou quase que insuportável para quem estava na liderança. E agora eu vou falar da melhor parte de toda essa história. Estou acabando já. Vou falar da melhor parte de toda essa história, que é a ressurreição, que eu chamei de ressurreição, não é? Que em 2021, o NNI faria 25 anos. 25 anos de uma história. É muita coisa, gente. 25 anos é muita coisa. E eu chamei de ressurreição. Por quê? Vou colocar aqui novamente aquelas 7 pessoas, tá? Que estavam lá em 2005, né? Coloquei aqui Carla, Carol, Sandra, Raul, Elizabeth, Hilton e Cristiano.
E agora eu vou trazer para vocês o número de pessoas que foram orientadas por essas pessoas aqui. Então, a Carla orientou 22 mestrados, 4 doutorados, 71 TCC, 18 IC. Eu orientei 22 mestrandos, 25 doutorandos, 8 alunos de TCC, 18 de IC. Raul, como eu falei ali já, né, teve esse número astronômico. Então, todas essas pessoas que passaram pelo NNI, elas acabaram multiplicando, né? Elas viraram professores e saíram multiplicando aquele número inicial. Então, mestrado, doutorado, TCC e IC. Aqui eu queria salientar mais uma vez, não é, que é um grupo de pesquisa, foi um grupo de pesquisa, mas que tocou a Anelisa. A Anelisa tocou Diego Bulcão, tocou Henrique José, tocou Luana, tocou Lucélia Santos, me tocou, eu toquei Larissa, toquei Gabriel Tavares, toquei Luciene Lira, toquei Matilde Cesiana, toquei Rafael Danilo, tocou o Cristiano Mendes. O Cris tocou a Mara, tocou a Natália Pereira, tocou a Paula Ferreira, o Roger, a mesma coisa, com a Jaísa também, com todos esses outros também. E aqui tem mais, muito mais. Todos esses nomezinhos que vocês estão vendo aí do lado são pessoas que, de certa forma, foram orientadas por essas daqui. Então, tem a mãozinha do NNI aí, e todas essas pessoas foram tocadas uma vez na vida pelo NNI. O NNI influenciou a formação de mais de 200 mestres, mais de 100 doutores e mais de 300 alunos de iniciação científica. Isso daqui é o impacto de um grupo de pesquisa, um grupo fundado por uma única pessoa que iniciou tudo. Então, se a gente se dispusesse a fazer o mesmo, imagine como não iria dar um retorno muito grande para a ciência no país, para a ciência no Nordeste do país. Estamos falando da Universidade Federal de Pernambuco. São mais de 600 pessoas que foram tocadas pelo NNI. E aí a gente tem os vários artigos que foram também publicados, tudo envolvendo gestação ou lactação e condição biológica na vida adulta. A gente nunca deixou do rádio, não é? O que acontece na vida perinatal vai acarretar na vida adulta e sempre tem uma lógica em todos os estudos. Aqui, por exemplo, desnutrição proteica e músculo esquelético de novo, desnutrição e nutrientes, sensores nutricionais, desnutrição e ritmo circadiano, desnutrição proteica e músculo esquelético, desnutrição proteica e triptofano. E eu queria finalizar com uma notícia que eu acho que todos vocês já sabem, que nós aprovamos 2 projetos no CETEM Infra. O que é o CETEM Infra? É um edital que eu não sei mais se abre hoje, nunca mais procurei, mas eu abri antigamente para promover o apoio à infraestrutura dos laboratórios. Construir laboratórios. Então, a história desse CETEM Infra é muito bonita. Por quê? Porque quando a gente soube, a gente foi até a reitoria, porque era na reitoria as reuniões, né? A reitoria escolhe 10 projetos para participarem da concorrência nacional. Então, só saem 10 projetos da UFPE. E nós fomos lá, eu e a Carol Leandro, e lançamos esse projeto aqui, Centro para Estudo da Origem Fetal de Doenças Prevalentes da Vida Adulta, em 2008. Participamos do processo seletivo, fomos selecionados para participar do processo, da UFPE, fomos selecionados pela UFPE, então a gente partiu para o desafio nacional, porque fomos escolhidos pela UFPE, e conseguimos esse valor aqui em dinheiro para a construção de um prédio. Mas como esse valor aqui era baixo, a gente foi, em 2009, voltou lá e pediu uma complementação da infraestrutura para o estudo da origem fetal de doenças prevalentes na vida adulta. A gente conseguiu esse outro valor aqui para a infraestrutura, novamente. Então,
a gente conseguiu um montante grande para laboratórios, não é? E eu gostaria de salientar, não queria deixar de falar, que eu e a Carol, nós fomos para a reitoria para concorrer com os dinossauros da UFPE, com os pesquisadores da física, da química, de antibióticos. E era muito claro que a gente não tinha vez, não é? Aí, o pró-reitor da época, que era Anísio disse para a gente, se vocês conseguirem pesquisadores muito bons na área para participarem do projeto, vocês conseguem. Aí, nós ligamos para cada pesquisador do CCS, na época, CCS, e perguntamos se eles gostariam de participar. Então, essas pessoas aqui, ó, o Rubem, a Maria Rosângela, o Pedro Israel, resolveram participar do nosso projeto e, por isso, conseguimos ser aprovados. Aqui, o Pedro Israel, eu coloquei um asterisco aqui, porque ele resolveu ser o coordenador, porque ele era o único pesquisador 1 da época. Na época, ele era o único pesquisador 1 de todos esses. Então, como a gente queria alguém com alto impacto, a gente solicitou ao Pedro, ele gentilmente se propôs a nos ajudar a conquistar essa vitória do CETEM Infra. Hoje, esse prédio foi construído, está em pleno momento, se chama Unidade de Estudo em Nutrição e Plasticidade Fenotípica. Aqui está a placa de inauguração. Foi inaugurado em 2018, com o CETEM Infra de 2008, não é? Foi inaugurado em dezembro de 2018, que tem muita relação com a coordenação da professora Ana Elisa Toscano, que ela foi à frente, foi buscar esse dinheiro que estava meio perdido já, foi buscar, fez uma associação com o Departamento de Nutrição. Aí o Departamento de Nutrição também tinha o dinheiro perdido, eles juntaram e conseguiram construir esse prédio. Então, toda essa equipe aqui trabalha hoje nesse novo prédio, nessa nova unidade, que a gente tem a Lígia, tem a Kelly, a Isabelle, a Ana, o Raul. Aqui é o laboratório, vocês podem ver que é um laboratório de primeiro mundo, um laboratório muito sofisticado, que foi construído através desse CETEM Infra. Aqui, novamente, o laboratório. Eu não poderia deixar de citar aqui uma colaboração muito importante que a gente tem nos dias atuais, que é com o Dr. Omar Guzmán Quevedo. Eu conheci o Omar, ele era mestrando quando eu fiz o meu pós-doc. Hoje ele é professor do Instituto Tecnológico Superior de Tancábaro, no México. Ele colabora ativamente com os projetos do Raul e da Ana. Grande abraço, Omar. Aqui é o grupo de pesquisa da professora Ana Elisa Toscano, da professora Lígia Galindo, da professora Raquel Aragão, da professora Isabelle, que são professoras que trabalham nessa unidade. E que continuam produzindo, não é? Então, em 2017, a gente produziu fluoxetina, comportamento alimentar, fluoxetina e mitocôndria, com a Cláudia, fluoxetina e sistema serotoninérgico, fluoxetina, novamente, em ansiedade em animais, 2021, esse trabalho, bem recente. Então, nós continuamos produzindo nessa mesma área, tratamento neonatal claro que a gente produz com outros temas, os temas são variados, pela quantidade de gente que vocês viram, né? Os temas são os mais variados possíveis, mas existe uma linha que permanece muito clara para todos nós. Fluoxetina e músculo esquelético. E aqui eu queria fazer uma homenagem àquelas pessoas que começaram em 1997, né? Então, em 1997 estava eu, o Rogério, o Cristiano, o Gilvo, a Jaís e o Paulo aqui. Eu gostaria de lembrar que hoje Gilvo é professor da Universidade Federal do Piauí, ele tem o seu grupo de pesquisa. Eu sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Anatomia, tenho também o meu grupo de pesquisa, pessoas que eu já formei.
O Rogério também tem o seu grupo de pesquisa, aqui ele está com o veterinário do CAV. E o Cristiano está lá na Unifesp, em São Paulo, também com o seu grupo de pesquisa. Então, como um grupo de pesquisa pode transformar a vida de pessoas, né? Éramos pessoas aqui muito ingênuas em relação a tudo, em relação à vida, em relação à pesquisa, em relação ao Brasil. Éramos muito, muito ingênuos ainda. Olha o sorriso, não é? E conseguimos conquistar, a duras penas, um espaço na Universidade Federal, esse espaço que é tão difícil, esse espaço que é tão comprometido, e conseguimos estar onde nós estamos hoje. Quero homenagear meu grupo de pesquisa, que é um grupo que me ajudou em momentos muito difíceis que eu tive na vida, e acabar com essa imagem aqui. Uma ideia não tem fim, o amor de um pesquisador se multiplica. Por quê? Se multiplica, né, gente? Ele tocou a mim, eu toquei a Amanda, a Amanda tocou a Yara, Matilde, e assim Matilde vai tocar outros, e Cristiano, e Ana, e tantos outros que a gente viu lá na frente, lá em cima. É a multiplicação dos pães, como ele chamou um dia. Eu agradecer a todos vocês pela presença, agradecer muito mesmo, estou muito grata pela presença de todos vocês. Desculpem pelos os inconvenientes aí da apresentação, mas eu termino por aqui. Aquilo que se faz por amor é sempre além do bem e do mal. Muito obrigada, Raul, por tudo. Por tudo que eu tenho hoje, eu devo a esse grupo de pesquisa. E por falar nesse grupo de pesquisa, eu não poderia deixar de falar em você, não é? Então, eu lhe agradeço muito, sou muito grata por tudo, e gostaria de dizer a vocês que, se tivesse que passar por tudo outra vez, eu passaria. Por tudo outra vez, tudo no grupo NNI, eu passaria novamente, eu faria tudo de novo. Muito obrigada, gente, muito obrigada. Minha gente, é muito bonito rever a história da gente, não é? E contada por uma pessoa que deu a vida, né, dela por esse grupo, pela pesquisa, pela Universidade Federal de Pernambuco, né, com a história dela, que se reflete na história de cada um desses que ela citou, e provavelmente vai ser a história de vários desses que a gente, como ela disse, a gente tocou, não é? É bonito rever tudo isso, né? O grupo ele não se acaba, ele se transforma, né? Então ele se transforma porque cada um que pertenceu ao grupo NNI, né, traz o NNI na história. Então eu quero dizer que a história é muito importante para cada pesquisador, é muito importante para todo mundo. A noção histórica, né, que a gente tem que ter da história da ciência, sobretudo numa região como a nossa, é muito importante. Vejam que o DORAD, aqui no Nordeste, começou em 1996, a gente já trabalhava com isso, né? E hoje nós temos aí uma unidade, né, que, graças ao trabalho, né, de todos vocês, de todos nós, né, nós temos essa unidade que tem um equipamento e um porte que não deve a ninguém no mundo, né? Nós podemos fazer muita coisa. É claro que com todas as dificuldades, mas nós tivemos momentos de muita dificuldade que nós vencemos com o quê? Nós vencemos com a criatividade. Eu nunca me esqueço daquele quadradinho, Sandra. Nunca me esqueço daquilo. E uma outra coisa que você não citou também foi, para chegar a esse quadradinho, teve aquela história dos espelhos, né? Bom, mas é isso. E o mais importante para mim, sempre foi, sempre será, o mais importante são os estudantes, certo?
os estudantes, enquanto nós conservarmos na gente aquela inocência e aquela vontade, aquela coragem, sabe, dos estudantes, enquanto a gente for um estudante, nós progrediremos, entendeu? Enquanto a gente tiver a curiosidade, né, a vontade de entender, a vontade de estudar, o sacrifício, tudo, aí isso vai ser sempre o que nos impulsiona, né? Esse grupo, e deve haver outros, provavelmente há na universidade, mas a gente tem a nossa história, e essa história é muito importante que ela seja preservada. Por isso que eu fiz questão da unidade, cada um membro da unidade relembrar dessa história, saber de onde veio, para onde a gente vai. Não tratar a nossa história como uma coisa que acabou-se e pronto. Não é que a gente vai querer ser a mesma coisa de sempre, porque também isso é reacionário, mas saber que a gente veio de algum canto com o esforço de muitas pessoas e que tudo que foi construído por essa ligação, né, que a ciência permite. Não se faz nada sozinho em ciência. Né? Não se faz nada sozinho em ciência. E sempre se tem um tema que é muito importante. O nosso tema está muito ligado ao Doherty. Né? Está muito ligado, sempre foi isso. Nós trabalhávamos no período perinatal e nós víamos as consequências no período, nas fases adolescentes e adultas, né? Vamos dizer assim. Então, isso sempre nos perseguiu, era a nossa parte. Aí a gente trabalhou em várias coisas, né? Trabalhamos no sistema nervoso, com farmacologia, com imunologia, várias temáticas, com vários pesquisadores. Alguns pesquisadores a gente não citou, porque são tantos, né? São tantos. E veja, eles estão em todo o Brasil. E no mundo, né? No mundo. Nós influenciamos pesquisadores no mundo, não é? Quando Kelly foi para o Canadá, ela deixou uma herança nossa lá. Quando Sandra foi para a França, deixou uma herança nossa lá. Quando o Diogo foi para a Inglaterra, ele deixou uma herança nossa lá. Quando muitos de nós estivemos trabalhando ou cooperando com o pessoal do sul do país, também deixamos. Né? Um país com as dimensões continentais como a nossa, às vezes se reproduz um pouco o que há no mundo. Né? Se conhece mais as partes mais desenvolvidas e tal, e tal, tal. Mas eu fico imaginando um Gildo lá no Piauí, o que ele já não fez por lá, né? O que ele já não criou, quantas pessoas ele tocou, não é? Nas dificuldades que deve ter por lá, que talvez sejam muito maiores do que as nossas aqui, que a gente já enfrentou. Então é isso, eu acho que essa é uma história bonita, que ela não deve deixar de ser sempre relembrada e divulgada. Sobretudo entre nós, não deixar morrer essa história, porque aí sim o NNI ou qualquer coisa, a história do Brasil vai morrer quando a gente deixar a história do Brasil morrer. E cada uma dessas histórias faz parte da história maior do Brasil. Eu queria agradecer imensamente a todos que participaram aqui, a todos que mandaram e-mails e tal. A gente tem essas dificuldades de internet que não são só nossas, né? É do mundo, né? Mas muitos daqueles que mandaram e-mails para mim falando... Eu tive um e-mail que eu fiquei bem emocionado agora, foi do Cristiano Heckscher. Cristiano Heckscher foi antes de vocês todos, viu? Foi da minha primeira equipe. Hoje ele é diretor do Hospital Português, é o diretor do Hospital Português. E ele começou com a gente, né? Lá nessa época, a Sandra viu isso, né? O Cristiano viu, nós éramos extremamente precários, né? A gente era uma precariedade enorme. Então, eu não posso deixar também de fazer um comentário
afetivo, muito afetivo. As minhas duas primeiras, vamos dizer assim, mestrandas, pós-graduandas, que é Jaísa e Teresa, né? São ali que se tornaram minhas amigas profundas, né? E que sempre estão comigo, já levou bronca minha, eu já levei bronca dela, mas elas nunca me deixaram. Isso é que a gente chama de lealdade. Lealdade, não, a gente não precisa, sabe, concordar com tudo que o outro faz, coisa nenhuma, mas a gente precisa estar junto sempre, sempre, certo? Quisera que todos pensassem desse jeito. Eu penso assim. Nunca vou deixar nenhum de vocês. Um beijo para todos. Sandra, você sempre tendo esse papel muito importante, né? Um papel de agregação. Um beijo para todos.